Epílogo. Nazarick. Sala de descanso dos guardiões. Pensar que Lord Ains poderia ter planejado com tanta antecedência que ele até conseguiu que sequestrassem o garoto certo para corromper a única arma que a teocracia tinha, e atraí-la para o nosso lado. Aura disse com entusiasmo. Verdadeiramente meu criador não tem igual, tenho orgulho de ele ser meu pai. O ator de Pandora disse com entusiasmo. Sim, sua vitória através da justiça simples foi além de magistral, mas eu me pergunto, o que ele planeja fazer a seguir? Seba se perguntou com uma voz de reverência digna. Como se pudéssemos começar a adivinhar. Demiurgo disse com frustração. Tenho orgulho de servi-lo, mas isso sempre me faz sentir inadequado. Isso foi recebido com uma rodada de concordância, e quando Yuri Alpha entrou trazendo várias bebidas, eles as pegaram uma por uma, e Albedo levantou seu copo, e disse: Sasuga Ain-sama! Sasuga Ain-sama! Eles gritaram em resposta, e beberam cheios de confiança, e de uma expectativa ofegante. Nazarick sexto andar. Zeshi, Aurli, Klin, e os numerosos elfos se encontraram em uma grande colina verde com vista para um grande lago, para todo o mundo parecia um paraíso, e pairando acima da água estava Ainzo-Algon, o rei feiticeiro. Bem-vindo à minha casa, infelizmente você não vai ficar aqui, disse ele. Estou mandando você para uma nova terra, onde suas vidas poderão começar de novo, vocês terão terras para cultivar, casas para morar, canteiros de suas posses. Tudo o que você precisa para ter uma vida digna, você será considerado cidadão do meu reino com todos os direitos que isso implica, sobre os quais você aprenderá mais com um de meus servos, e com os seus vizinhos que já estão lá. E eu digo: parabéns por ter seu futuro de volta. Ele se virou para Chautiar, que estava na margem do lago. Abra um portal, envie-os para as terras que adquirimos do reino dracônico. Ele disse: sim, meu senhor. Chautiar disse alegremente, e abriu o portal. Ains apontou para o buraco na realidade. Vá, e aproveite suas novas vidas. Ele disse. Os elfos, já maravilhados com o local onde estavam, e tendo escapado do pesadelo de suas vidas, curvaram-se profundamente, e começaram a atravessar o portal que lhes foi apresentado. Ains olhou para Zeshi. Presumo que você queira que sua irmã vá para lá também, para sua segurança. Ele perguntou. Ela assentiu. Posso ter um momento, senhor? Ela perguntou. Por favor. Ele disse, e gesticulou com um aceno de mão para ela prosseguir. Zeshi estava prestes a falar, mas Aurli simplesmente a abraçou. Obrigada. Ela disse com um sorriso radiante. E obrigada. Zeshi disse em resposta. Venha me ver quando tudo acabar. Aurli disse docemente enquanto recuava, e segurava as pontas dos dedos de Zeshi. Eu vou. Zeshi disse, e sorriu de volta, e Aurli correu pelo portal com um aceno atrás dela. Ains olhou para Klin. É hora de você voltar para sua senhora. A princesa Renner sente muito a sua falta, com visitas ou sem visitas, seria cruel da minha parte mantê-la longe de um servo leal, mas você desempenhou bem o seu papel, e eu seria negligente se eu não recompensá-lo. Ains disse. Há algo que você gostaria? Ele perguntou. Prosperidade para meu povo? Segurança para minha princesa? Ele perguntou incerto. Ains riu. Eu farei isso de qualquer maneira. Bem, pense em algo mais tarde. Volte agora, ela sente sua falta. Ele disse. Chautiar, portal. Como você diz, meu senhor. Chautiar disse, e o portal se abriu, e Klin curvou-se profundamente para o rei feiticeiro, e passou por ele, direto para os braços da princesa, que estava pronta para recebê-lo. Ains virou-se para Zeshi. Você fez mais por mim do que imagina, por meio deste presente, o item que você me forneceu, queda do castelo e do país, me informou sobre a resposta para uma longa e candente questão. Uma que eu tinha suspeitas muito fortes, mas até agora, eu não poderia ter certeza. Por isso você tem a gratidão do rei feiticeiro, e eu gostaria de começar a cumprir uma de minhas promessas a você agora mesmo. Ains disse. Mare, por favor, venha aqui. Mare pulou da árvore, e correu até onde Ains estava pairado, olhou para seu senhor, e perguntou. Como posso servi-lo, meu senhor? Eu quero que você lute contra essa mulher, não a mate, apenas a derrote. Ains disse. Você não tem limites para o que você vai usar para fazer isso, apenas garanta que ela sobreviva. Ains elaborou. Claro, meu senhor, imediatamente.
Ele disse, e correu até 6 metros de Zexi Etsumei. Perdoe-me, meu senhor. Mas eu não posso engravidar de uma garota. Zexi disse. Eu sou um rapaz. Mare disse. Acontece que meu criador queria que eu me vestisse assim. Ele disse. Oh! Zexi disse com a cabeça inclinada com curiosidade. Bem, não importa, mesmo se você for jovem, você vai crescer, e eu posso esperar. Ela disse. Esperar pelo quê? Mare perguntou. Eu vou te contar quando você for mais velho, Mare. Ains disse, fazendo uma nota mental para lembrar de encontrar alguém para ensinar educação sexual para os gêmeos quando eles crescerem um pouco mais. Por enquanto, apenas lute com ela, e vença para a glória de Nazarick. Ele disse grandiosamente. Sim, meu senhor. Mare disse, e Zexi assumiu uma postura de luta. Pode vir, garotinho. Ela disse, com verdadeira felicidade no rosto. Terras de reassentamento do reino feiticeiro na fronteira do reino dos homens-fera. Quando Orli e os outros elfos se encontraram do outro lado do portal, encontraram uma mulher-cachorro esperando por eles, ela pediu que a seguissem, e os conduziu a um anfiteatro em uma cidade vazia. Ela apontou para a entrada, e disse, por favor, sentem-se. Demorou um pouco para todos entrarem, e quando terminou, a cachorrinha subiu ao palco, e começou a explicar onde eles estavam. Era a cidade de Forton, uma antiga cidade do reino dracônico que havia sido comprada pelo reino feiticeiro. E gradualmente ela explicou onde eles estavam agora no mundo. Nas semanas seguintes, os elfos foram designados para aldeias ou cidades, vivendo de acordo com suas habilidades, com a maioria sendo designada para as aldeias, enquanto deixavam uma pequena população urbana que servia como centro comercial. Graças à falta de ressentimentos entre os novos colonos élficos e o reino dos homens-fera, eles foram capazes de trocar mercadorias através de sua fronteira oriental, embora em pequenas quantidades em relação a ambos os locais, pois ainda estavam se estabelecendo. Os elfos, no entanto, revelaram-se excelentes conservacionistas, e o pequeno corpo de comerciantes dos homens-fera rapidamente encontrou utilidade em contratá-los como conselheiros sobre como restaurar o meio ambiente destruído que ainda estava se recuperando da devastação que haviam infligido a si mesmos anos antes. E a maioria das aldeias de homens-fera sobreviventes tinha pelo menos um conselheiro elfo para o chefe. Por sua vez, no entanto, alguns homens-fera descobriram que poderiam ganhar uma vida muito boa trabalhando na nova cidade élfica como guardas, que com a permissão do rei feiticeiro, foi orgulhosamente rebatizada como Zexiza, que significa honra de Zexi, em referência à salvadora desse povo. Aurli encontrou seus pés dentro da cidade, recuperando sua vontade de falar, e sua conexão com seu salvador por sangue, e serviço deu-lhe uma influência considerável sobre sua comunidade, e permitiu que ela, sob algum protesto por si mesma, ascendesse dentro do governo da região. Eventualmente, ela se tornou governadora, e para seu crédito, ela levou a posição muito a sério, não querendo decepcionar sua meia-irmã, ou o rei feiticeiro, com um mau desempenho. A cidade nos anos seguintes tornou-se uma metrópole próspera, e um importante ponto de comércio entre os reinos, e durante a guerra, serviria como primeira parada para refugiados de todos os tipos, embora talvez pudessem ser perdoados se fossem um pouco menos generosamente inclinados em relação aos humanos. E a própria Zexi se tornaria uma visitante regular enquanto procurava ainda mais de seus irmãos e irmãs desconhecidos, dando à maníaca por batalha uma sensação de satisfação, e ajudando-a aliviar o ódio próprio nascido de suas origens, por meio do conforto da experiência comum, e o calor de saber que você não foi rejeitado por razões além do seu controle. Kami Miyako, Teocracia Slane. Quando Zexi não aparecia nas reuniões, ninguém dava muita importância. A verdade é que ela fazia mais ou menos o que queria, era o trunfo da humanidade, e raramente havia discussão com ela. Eles apenas colocaram uma ordem para ela por baixo da porta sobre como lidar com Clean, e deixaram por isso mesmo, afinal, ninguém iria incomodar aquela casa, e se o menino sobrevivesse mais um dia como resultado, seria de menor importância. Mas quando ela não foi vista por ninguém, durante uma semana inteira, as pessoas ficaram preocupadas. A princípio, eles simplesmente pensaram que, com as mortes interrompidas, ela mesma havia procurado o perpetrador, encontrado-o, e era alguém forte o suficiente para acasalar.
Ou talvez o assassino fosse mais forte, e tivesse acabado com ela. Isso era uma preocupação real. A maioria dos membros da Justiça Negra eram desconhecidos, o que significava que, por extensão, o quão fortes eles eram também era desconhecido, e foi motivo suficiente para eles começarem a investigar, começando pela torre em que Clean foi mantido. O menino Clean e a escrava Orly não foram encontrados em lugar nenhum, e não estavam lá há algum tempo. Isso rapidamente se tornou óbvio. Eles não sabiam porque era a própria Zechi quem estava encarregada de cuidar dele, e a Orly parecia ser uma serva favorita da guardiã do tesouro, e era considerado impossível para aquele lutador fraco com capa de ouro derrotar o membro mais forte da escritura negra. Quando ficou evidente que Zechi também estava desaparecida, surgiram suspeitas, e quando Raymond foi até a casa dela, encontrou um canto do envelope contendo as instruções dela, ainda por baixo da porta, e ficou alarmado. Ele bateu na sólida superfície de madeira da entrada, e pediu uma resposta, mas nenhuma veio. Ele deu a volta na lateral da casa, e olhou pelas janelas, e o que viu foi ainda mais alarmante. A casa de Zechi sempre foi um tanto minimalista, ela dormia lá, comia lá, trocava de roupa, e tomava banho lá, mas nunca foi um lugar excessivamente mobiliado, não cheio de bugigangas ou outros materiais de conforto pessoal, era utilitário ao extremo, e ainda assim agora todos os cômodos que ele podia ver estavam completamente vazios. Ele correu de volta para a porta, e a pegou com força, seu tempo como escritura negra ainda estava com ele, e ele a fez voar, e bater na parede. Ele atravessou a soleira quando a porta se fechou atrás dele, e começou a chamar o nome dela, e a correr de cômodo em cômodo nos 2 andares, mas tudo havia desaparecido, como se ninguém jamais tivesse morado ali. Quando ele voltou para a porta da frente, foi quando viu o bilhete. Ele arrancou da porta, e abriu-o, caindo de joelhos em estado de choque, e horror ao ler o seu conteúdo. Ele suspirou, e balançou a cabeça. Ele não deveria ter ficado surpreso com isso, não. Nem um pouco. Mesmo assim foi avassalador, e ele não se mexeu por muito tempo, foi tanto tempo que os outros cardeais, que sabiam que ele pretendia ir para a casa dela, decidiram ir para lá também, mas temendo que algo poderia ter acontecido com ele, porque ele não havia retornado, eles foram escoltados por guardas. Eles o encontraram ainda sentado no meio do chão, logo depois da porta da frente, lendo a carta novamente como se não pudesse acreditar ou não pudesse aceitar seu conteúdo. Eles o encararam do lado de fora por vários minutos, ele não percebeu a presença deles. Berenice foi a primeira a se aproximar, ela passou pela porta quebrada, e se ajoelhou ao lado dele. Ela colocou a mão na bochecha dele, e virou-o para encará-la. Raymond, o que é isso? Ela perguntou gravemente. Ele estendeu a carta para ela, incapaz de lê-la em voz alta ou falar seu conteúdo. Um momento depois ela desabou ao lado dele, um por um os outros cardeais, cheios de medo e receio pelo que dizia o pedaço de papel, aproximaram-se, e passaram-no de um para o outro, e cada um deles foi colocado de joelhos em estado de choque e horror. Era ela. Raymond disse com absoluta confiança. Ela era a incendiária, ela era a assassina em série, foi ela quem libertou os escravos, e fomos nós que a empurramos até esse ponto. Quanto podíamos abusar da pobre menina, mostramos a Zechi que ela era apenas um objeto, uma arma. E ela mesma não era uma pessoa para nós, e realmente não importava. Nosso país mostrou que ela não era realmente uma pessoa, ou uma cidadã, apenas uma ferramenta tolerada sem lugar real aqui, e nós mostramos a ela qual teria sido seu destino se ela não tivesse nascido poderosa ou de uma mãe que a quisesse. Nós mesmos causamos isso. Ele disse com uma voz grave e triste, e as últimas palavras dela para ele voltaram rapidamente. Ele pensou que quando ela disse que estava indo embora, ela quis dizer que estava saindo de sua casa. Agora, com o benefício da retrospectiva, ele reconhecia que ela estava fazendo uma escolha de lealdade, uma escolha moral, uma escolha que ele não tinha feito, que ela praticamente implorou que ele fizesse. Se ele estava falando com os outros cardeais ou simplesmente consigo mesmo, nem ele tinha certeza. Os olhos de Dominique se arregalaram de repente. O tesouro! Os artefatos dos deuses! Ele gritou, e se moveu para ficar de pé. Raymond ergueu a mão. Não se preocupe, eles já se foram. Ele disse. Como você é? Dominique começou. Está na carta, o que ela disse. O que realmente mais valorizamos. Ela saiu daqui, tirou Clean, tirou a irmã,
tirou os escravos, e roubou tudo. Eu até arriscaria que ela estava até escondendo os escravos no tesouro, sabendo que ela era a única que já foi lá. Ele balançou a cabeça em abjeto desânimo. Vários cardeais tremiam, fosse de medo ou de raiva, Raymond não sabia. Então o que fazemos agora? Berenice perguntou. Para isso, ninguém tinha uma boa resposta, apenas o silêncio, que pela primeira vez incluía Dominique. Nos dias seguintes ao roubo do tesouro e à saída de Zexi-Zetsumi, os cardeais afirmaram que o serial killer e incendiário era um agente da justiça negra que foi capturado e morto enquanto tentava escapar, e desde os assassinatos e incêndios tinha parado, a população estava geralmente disposta a aceitar isto, afinal, o que mais explicaria por que razão aqueles terríveis acontecimentos tinham parado? A posição de guardião do tesouro foi oficialmente encerrada, pois não havia mais nenhum tesouro que valesse a pena ser guardado, ou pelo menos nenhum que merecesse a presença das escrituras negras, e a unidade de elite da teocracia Slane tornou-se um pária entre as outras escrituras por produzindo não um, mas dois traidores, primeiro Clementine, e depois Zexi-Zetsumei. A derrota repentina de Philip, e o resgate de todos os reféns, e o avanço repentino da facção real foram recebidos com alarme e consternação, e o humor da liderança sênior da teocracia Slane tornou-se sombrio. Foram impostos toques de recolher para o uso de escravos na cidade, e medidas de segurança cada vez mais rigorosas começaram a estrangular a discussão pública, e Raymond caiu em uma depressão profunda que o manteve quase completamente acamado, enquanto Dominique tornou-se cada vez mais alto em suas demandas por apoio mais ativo das escrituras para os avanços militares, e para defender uma invasão da teocracia ao rei feiticeiro. Ginedine a princípio se enfureceu abertamente com a traição, furiosa além da razão com o que foi perdido, e pela mão de quem foi levado. Mas para a mente brilhante ligada à razão mais do que à emoção, mesmo o mais intenso dos sentimentos deve desaparecer, e o pensamento crítico deve retornar para a frente. E assim tentou preencher o vazio deixado pela capacidade de raciocínio de Raymond, mas a retórica cada vez mais alta tornou sua voz cada vez menor, e ele teve que fazer cada vez mais concessões ao votar em Dominique, em troca de ganhos cada vez menores para seus conselhos até moderados. E à medida que sua mente brilhante alcançava os pensamentos de Raymond, tanto por meio de reflexões particulares quanto de conversas a sós em suas visitas à casa de seu perturbado colega, ele começou a entender como as coisas com Zexi poderiam ter dado tão errado. E para entender melhor o que havia acontecido, ele começou a adquirir o hábito de visitar os distritos dominados por escravos, onde a maior parte de sua mão de obra era usada, e começou a vomitar tantas vezes com o que via que suas caminhadas pela área exigiam que ele ficasse sem comer por horas para minimizar a doença. Ele gradualmente começou a defender leis anti-crueldade, mas obteve sucesso mínimo, pois tanto o preço dos escravos havia aumentado devido às perdas, quanto o ódio que se infiltrava nos altos escalões do governo da teocracia infectou o sentimento popular. Berenice tornou-se uma figura silenciosa em suas reuniões, seu espírito quase completamente quebrado pela revelação de sua parte, por menor que fosse, na destruição de mais de um século de lealdade de Zexi à teocracia Slane. Ela ansiava pelos meios de voltar atrás e se retratar. As palavras da sua conversa com o seu colega, mas como não podia voltar atrás, optou por simplesmente ficar em silêncio, oferecendo pouco em termos de debate, e incapaz de participar plenamente, pois a sua mente estava tão focada nos seus próprios erros. Yvon ficou indignado com os acontecimentos que aconteceram, e alinhou-se cada vez mais com o modo de pensar de Dominique, votando com ele em quase todas as medidas que puniam ainda mais os elfos pela partida de Zexi com seus tesouros sagrados. Maximilian tornou-se menos franco, mas mais resoluto nas coisas que dizia, e sentiu-se atraído pela militância de Dominique, e pela crescente militância de Yvon. Com Raymond quase totalmente ausente, Berenice desatenta, e Ginedine sem apoio, a experiência jurídica de Maximilian foi voltada para transformar a lei em uma arma, uma habilidade que Dominique considerou muito útil. Porque sem a voz moderada da razão de Raymond, Dominique começou gradualmente a conseguir o que queria, as condições pioraram cada vez mais para os escravos, e a febre da guerra em público tornou-se cada vez mais vigorosa e agressiva à medida que mais e mais culpa era colocada nos elfos pelos problemas que toda a nação estava enfrentando agora.
Uma mudança que teria consequências cada vez mais profundas à medida que a guerra avançasse, e, enquanto um Deus continuava a ascender,